Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o João, esse é mais novo vídeo do canal e hoje estou aqui para trazer para vocês sobre um novo vídeo que eu irei falar sobre o filme cancelado da Sony Pictures Animation, que seria dirigido pelos criadores de Steven Universo e Amphibia. Para quem não sabe, ambos criadores estavam trabalhando juntos em um novo projeto animado para a Sony Animations, que se trata de um novo filme animado que se passaria na Ásia, mas esse filme foi anunciado em 2023, no ano passado, e hoje em fevereiro tivemos a triste notícia de seu cancelamento, e vocês irão entender por que esse filme, que seria dirigido pelos criadores de Amphibia, da Disney, e também de Steven Universo de Cartoon Network, foi cancelado pela própria Sony Pictures Animation, que nos deu os filmes sobre O Bicho Vai Pegar, K-Pop Demon Hunters, entre outros filmes animados que nos deram. E vocês vão conhecer esse detalhe do motivo do seu cancelamento, só que eu irei explicar tudo isso, nesse vídeo e entender por que esse filme foi cancelado pela própria Sony Pictures Animations. Então bora pro vídeo, meus seguidores, e vocês irão entender esse caso dessa história muito curiosa. Em meados de 2023, os criadores de Steven Universo e Amphibia se uniram para a Sony Animations para desenvolver um novo longa-metragem animado que a Sony Pictures Animation estava querendo desenvolver, junto com outros novos filmes que teríamos no cinema, entre eles do streaming, que se trata de Guerreiras do K-Pop, também conhecido como K-Pop Demon Hunters, e esse novo filme também ia se passar na Ásia, assim como Guerreiras do K-Pop, o filme também se passa na Ásia, na Coreia do Sul, só que esse filme ia se passar na Tailândia. O roteiro foi escrito por Rebecca Suga, por ser conhecida de criadora de Steven Universo, junto com Matt Bragg, criador de Amphibia, da Disney Channel. Ambos criadores de séries diferentes de dois estúdios trabalharam juntos da Sony Pictures Animations para desenvolver um novo longa-metragem que eles queriam produzir e também ser lançado pelos cinemas. O filme ia assim se passar na Tailândia e teríamos uma história que um menino ia viajar por um mundo místico sobrenatural na Tailândia para procurar uma cura. A Sony aproveitou a ideia do projeto e o projeto ficou em desenvolvimento por 2 anos, em meados de 2024 e 2025. Só que eles não sabiam da notícia inesperada que ia acontecer recentemente, quando o filme estava na sua fase final do seu desenvolvimento. Só que a triste notícia chegaria no dia 10 de fevereiro no ano. A Sony Pictures Animation anunciou o cancelamento do filme e confirmaram que o filme não seria um sucesso comercial como foi Guerreiras do K-Pop, e por isso eles decidiram cancelar o filme de uma vez por todas. E essa notícia chocou tanto os criadores de Steven Universo e Amphibia e toda a produção que não sabiam do cancelamento do filme. Isso deixou a produção do filme desesperada e até mesmo chocada com essa notícia, por uma decisão ridícula da Sony, que acharam que o filme não seria um comércio comercial com um grande sucesso que foi o sucesso estrondoso como foi Guerreiras do K-Pop do ano passado, e com essa decisão o projeto ficou cancelado e eles revelaram certas artes conceituais dos personagens que estariam no filme, o roteiro e também a trama principal do filme, que agora veremos adiante, pessoal. Começando com o personagem principal, que seria esse menino. No filme, esse menino ia ter uma doença rara que podia matá-lo, mas ele decide viajar por um mundo místico sobrenatural da Tailândia e começa a fazer amizade com criaturas mágicas e seres místicos da Tailândia. E ele começa a passar por diversos perigos e ameaças antes de ser salvo da morte. E podemos notar que o protagonista seria um adolescente de 12 a 13 anos de idade que ia viajar pelo mundo tailandês místico e sobrenatural para curar uma cura, para ele poder se escapar da morte e ter uma vida longa e feliz durante sua jornada. Ele seria um típico adolescente brincalhão, divertido e engraçado e até radical, só que ele seria um adolescente que ia viajar por um mundo místico sobrenatural da Tailândia para procurar uma cura e se escapar da morte. Mas ele tinha que fazer amizade com criaturas mágicas e místicas da Tailândia para salvar sua vida. E assim que... Mas o nome desse personagem, assim como muitos outros personagens que estariam no filme, não são revelados ainda, por conta do cancelamento do filme. E é claro que nunca saberemos sobre o título do filme e também dos nomes dos personagens e outros eventos da trama, por conta do cancelamento do filme e de sua produção estar quase pronta. Sem falar que a Sony Pictures fez uma decisão idiota de cancelar esse filme, achando que ele não seria um sucesso comercial como foi Guerreiras do K-Pop. E a seguir de personagem do filme, teríamos uma personagem do filme que seria uma feminina, e ela seria um tipo de princesa mágica ou mística desse reino místico sobrenatural da Tailândia que ia ajudar o protagonista.
e ela teria 6 braços e ela seria uma personagem extremamente poderosa e angelical que teríamos do filme, e até mesmo majestosa. E é claro que ela seria uma das heroínas principais do filme e até mesmo uma das personagens principais. Só que ela também não tem o seu nome revelado, assim como o resto de personagens do filme. E eu confesso que achei seu visual excelente, magnífico e até mesmo épico e estrondoso. É o melhor visual para um personagem feminino de uma maneira mística e sobrenatural de um país asiático. Só que é uma pena que o filme foi cancelado por conta de uma decisão ridícula da Sony que não seria um sucesso comercial. E é uma pena que não veremos uma personagem assim em um filme de animação, porque eu gostei dessa personagem, ela é muito bonita. E até mesmo sendo um tipo de princesa mística de um reino tailandês mitológico. Apesar do seu design ser excelente e maravilhoso demais, eu adorei essa personagem. E o seguinte personagem do filme seria um macaco que seria o amigo do protagonista durante o filme. E se trata de um personagem feminino por conta dos seus cílios. E esse personagem ia guiar o protagonista principal para o mundo espiritual do reino místico tailandês. E ele também seria um dos personagens principais do filme. Só que ele também não tem o seu nome revelado após o cancelamento do filme. Apesar de ter o modelo 3D pronto desse personagem, assim como muitos outros. Só que a maioria deles não são revelados ainda. E esse personagem seria um grande amigo importante para o protagonista pela sua jornada do mundo místico sobrenatural da Tailândia, e sempre estando ao lado do menino que sempre estaria protegendo e cuidando dele. E o próximo personagem que estaria no filme seria um tipo de dragão oriental tailandês, só que ele seria um ancião do filme e também seria um dos protagonistas ou um personagem secundário ou coadjuvante no filme. Esse personagem seria muito importante para a narrativa do filme e também pela sua mitologia, a sua história que envolve esse mundo do filme. E ele seria um dos personagens mais sábios que teríamos do filme, apesar dele ser um tipo de dragão oriental da Tailândia. Só que só que ele também não tem o seu nome revelado, assim como muitos outros personagens. E só temos essa arte conceitual do personagem que mostra sua cabeça e sua peça, indicando que ele é um tipo de dragão oriental ancião. E teríamos também esse carinha que também seria o guardião do mundo espiritual, místico, sobrenatural desse filme. Ele seria um tipo de guarda espiritual do filme que também estaria ao lado do protagonista e dos outros personagens. Só que ele tem o seu visual 3D revelado. Só que esse personagem seria um dos mais importantes na narrativa do filme e também seria um dos mais fortes, por ele ser um tipo de demônio, guarda, guardião do filme. Só que é uma pena que ele também não tem o seu nome revelado, nem sequer sabemos sobre suas habilidades, poderes e características, assim como os outros personagens que são baseados em seres mitológicos na Tailândia. E também teríamos essas criaturinhas que estariam usando bolotas e frutas como se fossem armaduras e capacetes, e elas seriam um alívio cômico do filme, assim como todo filme animado deve ter um alívio cômico, né? Mas essas 3 criaturinhas seriam os alívios cômicos do filme. Não há muitas informações. Só que elas também não tinham seus nomes revelados, assim como muitos outros personagens, mas elas seriam um alívio cômico do filme e até seriam personagens principais junto com o protagonista, o macaco, a princesa mística e também aquele dragão oriental ancião, assim como muitos outros personagens que teríamos nesse filme. E é uma pena que essas criaturinhas, junto com os outros personagens, não estarão no filme após o cancelamento. E por último temos esse personagem aí que seria o vilão principal do filme, por ele ser uma espécie de demônio oriental asiático, por ele ser uma ameaça para os personagens principais, inclusive para o protagonista, entre o mundo místico dos seres místicos da Tailândia e do mundo real, por ele ser uma ameaça extremamente maior e ameaçadora para os protagonistas e também para os dois mundos. E os protagonistas iam se unir para deter esse vilão e salvar o mundo espiritual da Tailândia e o mundo real para deter esse grande vilão e por ser uma grande ameaça para os dois mundos. Só que ele também não tem o seu nome revelado e não sabemos sobre as suas habilidades, características e também as suas intenções de dominar os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo real. Esses foram os personagens principais que estariam no filme. Só que é uma pena que esse filme foi cancelado por a decisão da Sony por ele não achar um comércio grande como foi Heroes do K-pop. Apesar da sua história e premissa ser muito interessante, que fala sobre um menino que está tendo uma doença muito séria e precisa viajar por um mundo místico sobrenatural da Tailândia para conseguir uma cura. Só que ele precisava salvar o mundo de uma ameaça, que se trata do vilão que ia conquistar, que seria um perigo maior para ele e para os outros personagens, e fazendo amizade com seres místicos e sobrenaturais da Tailândia.
Apesar do filme ser dirigido por dois criadores de séries animadas como Steven Universo isso, e Amphibian, eles iam de tudo para dedicar nesse projeto. Esse projeto foi feito por amor e respeito por dois criadores de duas séries incríveis que fizeram muita criatividade e muitas ideias interessantes que o filme teria. Mas como a Sony Pictures Animation achou que o filme não seria um comércio tão grande como Guerreiras do K-pop, eles decidiram cancelar o filme em última hora, apesar da sua produção estar pronta. Já faz 2 anos que esse filme foi anunciado pelos dois criadores, e é uma triste notícia que isso aconteceu e muita gente, assim como eu, ficamos revoltados e furiosos pelo seu cancelamento. Íamos ver esse filme nos cinemas, íamos ver a sua história, seus personagens, a mitologia tailandesa que íamos conhecer. Foi tudo por água abaixo, foi cancelado. Muita gente não gostou dessa notícia que ele foi cancelado. Seria uma animação de grande sucesso do estilo gráfico de guerreiros do K-pop, Aranha Verso, por conta do seu estilo visual que é igual de Aranha Verso, que muitas animações estão usando esse estilo de Aranha Verso em seus filmes. Mas é uma pena que não veremos um filme de animação como esse, que mostra a mitologia tailandesa. Eu adoro culturas mitológicas na Ásia por conta de séries e filmes que eu assisto, como Demon Slayer, entre outras séries que eu assisto, por conta da mitologia asiática. Eu sou fascinado pela mitologia asiática. Só que é uma triste notícia que acabou acontecendo que eu e muita gente não sabíamos que ia acontecer com esse filme. Eu ia ver esse filme nos cinemas, aí a Sony Pictures tacou essa notícia e decidiu cancelar o filme porque achou que não ia ser um comércio grande como foi Guerreiros do K-pop. É uma injustiça que fizeram com esse filme e muita gente está querendo reviver esse filme porque a Sony Pictures tem parceria com outro estúdio que é a Netflix. Bem, para quem não sabe, a Sony Pictures Animation tem uma parceria com a Netflix por desenvolver 3 filmes dela, que são Vivo, a Família Mitchell versus as Máquinas e Guerreiras do K-Pop, que são filmes que eles fizeram com a parceria com a Netflix para desenvolver esses filmes. E muita gente está pedindo que a Netflix reviva esse filme para ele ser lançado no streaming, ou até mesmo no cinema, porque muita gente quer que a Netflix resgate esse filme, como a Netflix resgatou o filme Nimona, resgatou o filme A Família Mitchell versus as Máquinas, porque esse filme tem que ser resgatado, ele não merece ser cancelado como muitos filmes de animação, live action, stop motion, que são cancelados. Esse filme tem muito potencial para ser uma grande história, uma grande de animação para ser lançada, para encantar muitas crianças e jovens, como encantou Guerreiras do K-pop e outras animações, mas esse filme não merecia estar entre os cancelados, ele merecia estar entre os lançados, não os cancelados, porque a Netflix tem a parceria com a Sony para desenvolver filmes animados, só que esse filme não merecia estar entre os cancelados, merecia estar entre os revividos, e muita gente está com comentários de ódio, tristeza, querendo reviver esse filme, porque esse filme não merece estar entre os cancelados, merece estar entre os revividos e não os cancelados, tá? Apesar de eu achar sua premissa interessante da história que se passa em um mundo místico sobrenatural que teríamos nesse filme, que seria muito da hora para ele ser um filme de animação com grande sucesso, com grande de bilheteria, encantando o público, os mais jovens, os adolescentes, até mesmo os adultos, porque é uma animação boa também. Só que eu espero que no futuro a Sony Pictures, o público o público pede para Netflix ou para reviver esse filme e também para ele ser lançado no stream, porque ele não merecia ser cancelado. Sem falar que muita gente encantou nas artes conceituais, as dos personagens, a sua premissa interessante, mas querem que ele seja revivido e não sendo cancelado, e sim revivido porque gostaram demais, tá? E eu sou uma dessas pessoas que quer que ele seja revivido, pessoal. E esse pessoal foi o filme cancelado pela Sony Pictures Animation, que seria, que seria feito pelos criadores de Steven Universo e também de Amphibian, que estavam fazendo um roteiro bem escrito e dando amor e carinho a esse projeto. Um projeto feito de amor e carinho pelos fãs. E até mesmo trazendo muitas coisas da mitologia tailandesa que a Rebecca Suga e o Matt Bryan iam trazer para esse filme, assim como foi Guerreiras do K-pop que trouxeram o conceito mitológico da mitologia sul-coreana. Só que teríamos outro filme de animação da Sony Pictures Animation que ia se passar na Ásia, só que dessa vez na Tailândia. Apesar de ter suas artes conceituais prontas, o visual 3D dos personagens finalizado, os efeitos visuais, acho que esse filme não merecia ser cancelado, merecia estar entre os lançados e não os cancelados, tá? Porque tem muitos filmes que não são aprovados pelo estúdio, não são feitos
por serem lançados no cinema, outros por serem muito caros demais para a produção, e outros que são cancelados por motivos idiotas como a Sony fez, tá? Muita gente não gostou dessa notícia. Essa é uma notícia muito injustiçada que fizeram com esse filme, e eu espero que ele seja revivido no futuro, porque muita gente quer que ele seja revivido pela Netflix para ser lançado. E bom, galera, esse foi o vídeo. Não se esqueça de clicar no sininho para não perder os novos vídeos, tá? Porque eu tô fazendo muitos novos vídeos que envolvem dinossauros, animais pré-históricos, Transformers, Sonic e outras coisas, tá? E lembrando que não é um canal onde eu falo sobre dinossauros e sim de conteúdo. É um canal de conteúdo, não sobre dinossauros e sim de conteúdo, tá bom? E eu prometo que vou trazer mais vídeos sobre esse, tá bom, pessoal? Beijo e tchau, tchau. E Jesus que tenha com vocês. Até a próxima semana, pessoal.